Boa noite a todos. Eu sou o evangelista Johnson e estaremos iniciando agora a nossa live sobre missões transculturais e nacionais. Eu vou aqui convidar a Poliane. Daqui a pouco ela estará entrando em nossa live para participar juntamente conosco desse bate-papo que nós estaremos fazendo aqui sobre missões transculturais e nacionais. Poliane, que é uma jovem que tem uma formação através da Jocum e já está atuando no trabalho missionário. Só peço um pouquinho de paciência a vocês para que a gente consiga fazer aqui o convite, que até o momento não estou avistando a Poliana. Muito bem. A nossa live de hoje tem um foco na juventude. Vamos ver se a gente consegue convidar aqui a Poliana. Está havendo alguma dificuldade aqui? Nós vamos encerrar essa transmissão. Já aqui, já entrou já. Muito bem. Agora estaremos entrando com a nossa live, com a nossa convidada, Poliane Samela. Paz do Senhor, Poliane, tudo bem? Paz do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Todos, tudo bem? Muito bem. Bom, pessoal, eu solicito que vocês compartilhem dessa live nas suas redes sociais. Nós estaremos compartilhando ela em alguns grupos e páginas para que você possa aprender conosco um pouco dessa experiência da juventude na missão ou da juventude missionária, como está no tema que nós colocamos para esta live. Eu gostaria de primeiro agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Poliane, que está conosco hoje participando desse trabalho. Vamos dizer assim que de uma forma acidental eu descobri que a Poliane estava envolvida em missões, né? E porque nós tínhamos uma outra idade com relação aos adolescentes, e aí ao conversar com a Poliana eu descobri que ela já estava envolvida no trabalho de missões. Mas daqui a pouco nós vamos detalhar como tudo isso aconteceu, né? Eu gostaria de aproveitar este momento para darmos início a uma leitura, Poliane, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 9, e diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Bom, eu creio que muitos dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes já ouviram esta palavra do livro de Eclesiastes, que eu acredito que o livro de Eclesiastes ele deve ser lido por todos os jovens, né? Porque ele foi escrito por alguém que estava amadurecido como pessoa e também na sua vida espiritual. Esta passagem bíblica que fala muito sobre a juventude, ela nos reflete a importância de aproveitarmos bem a juventude. Bom, Poliana, eu já fiz a minha introdução aqui com a palavra de Deus e o nosso tema principal aqui é missões. Mas antes de falarmos de missões, eu quero que você se apresente, mostre para os seus ouvintes quem é a Poliane. Primeiramente, boa noite, Pai do Senhor Jesus. Meu nome é Poliane, eu tenho 27 anos. Eu comecei em missões com 23 anos. Com 23 anos. Comecei em missões. Primeiramente, eu comecei orando pelos missionários, e após eu saber que existia a Jocum, né, eu me candidatei a
fazer ETED e tudo mais. Eu sou solteira, moro com a minha mãe no momento e na semana que vem estou embarcando para Manaus. Eu acho que a apresentação mais ou menos seria isso, né? O celular. Muito bem. Tem alguém vibrando aí. O pessoal não está deixando você em paz. Não, eu já compartilhei para muitas pessoas. O Brasil quase inteiro já está sabendo. Olha que tem irmão o bom de convidar em Brasília. O bom de convidar jovem para fazer live é isso, porque a gente consegue ter uma boa audiência, né? Sim, sim. Tem muitos irmãos que já. Daqui a pouco eu começo as perguntas. Eu falei, não tem problema fazer pergunta, pode fazer. Muito bem. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu conheci a Poliane lá atrás, no ano de 2008, quando nós assumimos a congregação do Parque dos Químicos, bairro que você ainda mora, não é isso? Isso mesmo. Muito bem. E lá na congregação do Parque dos Químicos, uma congregação pequena, mas muito agradável, eu tive uma experiência excelente naquele lugar, Deus ali nos levou e nós conhecemos a família da Poliane. E só para vocês refletirem um pouco, por que eu estou tão entusiasmado hoje? Porque um dia, antes de eu sair da congregação, a Poliane nos procurou e perguntou, pastor, eu queria ser missionário, o que eu tenho que fazer? Não foi isso, Poliane? Isso. E nós conversamos, eu dei ali alguns conselhos, confesso que fiquei até com o coração um pouco, não vou dizer triste, mas preocupado, porque eu falei, eu vou dar alguma orientação, vou aconselhar, mas eu sei que esse caminho é muito difícil, né? A gente sabe que a grande parte daquelas pessoas que têm uma chamada missionária ainda na juventude acabam desistindo porque são tantas as dificuldades que a pessoa desanima, né? E, evidentemente, é uma corrida contra o tempo, contra as questões sociais, contra as questões econômicas, as dificuldades familiares, são muitas coisas que aparecem. Mas a Poliane me surpreendeu. Depois de muitos anos, eu descobri que a Poliane realmente foi atrás do seu objetivo, foi atrás da sua chamada e, aos poucos, está cumprindo aquilo que Deus tem a fazer através da sua vida. Sim. Então, Poliane, vamos agora começar o nosso bate-papo sobre o seu trabalho através da Jocum. Bom, você já disse que você foi selecionada pela Jocum para fazer esse trabalho, mas a Poliane congrega lá no Ministério do Belém, na congregação do Parque dos Químicos, um bairro bem afastado. Vamos dizer assim, a Poliane seria uma pessoa entre milhares de pessoas que, de repente, colocou no seu coração de fazer missões. E saiu aí, já fez algumas viagens. Qual foi a sua primeira experiência com missões? Quando é que você entendeu que houve uma chamada para isso? Bom, a minha chamada assim, a primeira profecia, assim, que eu tive como que eu seria missionária foi com 10 anos de idade. 10 anos de idade. E após isso, eu fui me preparando com coisas simples. Alimentação, adaptação de ambientes. Então, quem me conhece sabe que eu sou muito comunicativa, eu sou muito amiga. E não é porque, às vezes, a gente fala, nossa, a menina é falsa. Não, eu tento entender a pessoa e realmente eu cuido da pessoa, tanto em oração, tanto na amizade, conversa. Qualquer pessoa que quiser conversar comigo, sempre eu sou muito receptiva. Então, desde criança, desde os 10 anos de idade, eu trabalho com isso, né? Desde que eu recebi o meu chamado, eu venho me adaptando para um dia, obviamente, chegar no campo missionário e me encaixar em qualquer lugar, né? Eu, com a minha limitação de conhecimento na época, eu fui... O que eu tinha que me moldar, eu fui me moldando. Mas, realmente, assim, experiência com missões, eu tive quando eu fui para a ETED, em BH. Quando eu saí da empresa onde eu estava trabalhando, eu fiz um propósito com Deus, que do que seria assim, porque que eu realmente, se era isso que Deus queria para minha vida, se era ser missionária. Eu tinha acabado de voltar, né? E voltar para a igreja, e eu tinha
ainda muitas dúvidas ainda sobre realmente como Deus queria, o ministério que Deus queria na minha vida. E eu comecei a questionar referente mesmo a missões, que sempre foi o meu sonho. Quando começou a ter alguns problemas na empresa, né, sobre o trabalho, e eu falei com Deus, esse não é o lugar. O meu lugar é em missões. E Deus sempre me acordava de madrugada e falava, né, sobre missões e tal. E eu estava tendo aula tanto na FAESP, né, sobre missiologia. E foi aí que eu conheci a Jocum, né? Aí quando eu fiz um propósito com Deus, que se eu chegasse, eu trabalhei todo final de semana, e no domingo Deus falou muito comigo. Então, quando eu falei assim, eu quero ir para missões, sim. Então, se o Senhor permitir que eu vá, eu vou. Aí eu fiz um propósito com Deus, que se fosse da permissão dele, eu seria demitida naquele dia, na segunda-feira. E não seria de tarde ou à noite, seria no período da manhã, no momento que eu chegasse. E assim, foi muita surpresa, porque era uma coisa que acabava de ser promovida, então era meio que improvável que eu seria demitida, talvez no caso de loja, alguma coisa assim. E o incrível foi que realmente eu cheguei, minha supervisora me pediu mil desculpas, falou que não sabia mais o que fazer, mas tinha que me mandar embora. Por que eu pedi para Deus para que eu seja mandada embora e não pedisse demissão? Porque eu estava querendo fazer ETED e a ETED é paga. Então eu teria que pagar a ETED, né? Todo o meu curso são 6 meses. Então eu precisava do meu seguro-desemprego, porque quem me conhece, eu não tenho condições de me sustentar em missões. Então eu fui para o Rui Glória do Senhor Jesus, fui mandada embora. E eu peguei minha rescisão, peguei o meu seguro-desemprego e fui fazer ETED. Fiz minha ETED todinha, 3 meses em BH e mais 2 meses no Rio Grande do Sul, em Parobé, uma cidadezinha bem pequenininha. E essa foi a primeira experiência assim, com missões. Eu trabalhei mesmo na teoria, como conhecer a Deus, meditação, perdão, tudo eu aprendi no teórico e no prático eu coloquei tudo em prática aquilo que eu aprendi no TED. Ô, Poliana, o que significa ETED? ETED é Escola de Treinamento e Discipulado. Que aí... Okay. Então você primeiro fez a ETED, depois você fez a Jocum, né? Isso. Na verdade, a Jocum é a instituição, né? A Jocum é a instituição sem fins lucrativos, né? Que é Jovens com uma Missão. Então, o ETED é o curso para você se iniciar na Jocum. Então, toda pessoa que quer entrar na Jocum, ela tem que fazer ETED. Bom, a Jocum, para quem não sabe, é uma instituição missionária bastante tradicional, né? Que tem uma ótima estrutura e tem um trabalho excelente aí pelo mundo, né? Você pode falar um pouco sobre a Jocum? Sim, a Jocum, ela é uma instituição missionária, né? Ela está em todo lugar no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Tem vários lugares nos países. Ela treina novos jovens missionários para conhecer a Deus e fazer o conhecido. Esse é o lema da Jocum, né? Então, ela abre portas não só de educação, mas também em países complicados que realmente não podem ser pregados evangelhos. Temos base em todo lugar do mundo. Então, você que quer fazer um curso de missões e ainda mais aprender inglês, espanhol, tem na área da educação também. Você que quer aprender, fazer faculdade, também tem como você fazer. A Jocum, ela é uma instituição muito grande, é muito vasta. Então, não é só missões, mas também encaixar, na verdade, né? Desculpa. Encaixar missões em todas as áreas, como arte, educação, dança, tudo, louvor, tudo, tem de tudo na Jocum.
Tudo bem. Então, para me apresentar, para aqueles que estão entrando agora, nós estamos com algumas pessoas já nos assistindo, recebendo algumas mensagens. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está compartilhando conosco neste momento tão importante para falarmos sobre missões. E o nosso tema hoje é missões na juventude, né? Eu sou o evangelista Johnson, como eu já disse no início, sou secretário de missões do Departamento de Evangelismo, Discipulado e Missões do setor 29 da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que está em São Bernardo do Campo. Eu também tenho atividade como coordenador dos adolescentes do setor e dos adolescentes da sede. Mas a Poliana até falou da FAESP, eu fui professor da FAESP, eu não me lembro se eu dei aula para a Poliana. Eu acho que quando ela entrou, eu talvez já tivesse saído para o curso do IBAD. Mas eu também já dei aula na FAESP como professor de teologia, de algumas matérias, e eu tenho um coração voltado para missões. Eu gosto muito de missões, eu amo missões. Nós temos mantido algumas ofertas, a gente envia para alguns missionários, o nosso pastor Antônio Pedro Bispo, em Manzélia, são os nossos missionários aqui do setor, na região da Bolívia, mas também já estive em outros lugares da Bolívia, em outros departamentos, e também no Sertão da Bahia. Agora, em fevereiro, eu volto para o Sertão da Bahia para participar de uma conferência missionária, e juntamente com o nosso pastor Manuel Marques dos Santos, que é o pastor que mantém vários missionários naquela região dos Quilombos, e também tenho feito várias lives sobre o assunto missões, trazendo na prática o que o missionário passa para efetivamente fazer a obra de Deus. Porque congressos de missões que a gente participa, cultos de missões, eles são incapazes de demonstrar as realidades do missionário no campo. Por isso, eu estou falando aqui com a Poliane, que agora está iniciando esse trabalho na sua vida, e creio que será bastante importante para a igreja, para a sua vida espiritual, com certeza. Poliane, então, voltando aqui ao nosso tema de missões, então você já falou da sua chamada, você já falou da sua formação, já explicou um pouco sobre a Jocum. Quais lugares você já esteve até agora para fazer o trabalho missionário? Eu comecei em BH, né? Eu fiz o trabalho, além da ETED, né? A gente trabalhou com a igreja, a Assembleia de Deus, lá em BH. Logo depois eu fui para o Rio Grande do Sul, em Parobé, uma cidade bem pequena. Logo depois eu retornei para casa, fiquei o tempo de férias, né? Que seria em dezembro. E retornei e fui para a missão logo em 2019, que seria em Curitiba. Fiquei 3 meses em Curitiba. Aí, minha irmã, infelizmente, foi acometida por uma enfermidade quando ela estava grávida, e eu retornei para São Paulo para ficar com ela. Então, agora eu estou indo para Manaus. Então, foi esses lugares que eu já passei pelo Brasil. Lá em Manaus, qual vai ser o seu objetivo? Você vai para alguma região de aldeia? Vai ficar mais na parte urbana? Como é que vai ser o trabalho lá que você tem que fazer? No começo, eu vou trabalhar com um abrigo de crianças de 0 a 12 anos que sofreram algum tipo de abuso, que é realmente retirada de lares, tanto para adoção, né? E eu vou, por enquanto, nesse tempo, eu vou já entrar nesse abrigo, porque tem uma grande deficiência lá por conta dessa questão. Após, quando tiver tudo estruturado, se Deus assim permitir, eu posso trabalhar com a ETED, na ETED como obreira, né, auxiliando os novos missionários que vão fazer. Lá também tem trabalho com os ribeirinhos, tenho trabalho na comunidade, tenho trabalho nas tribos indígenas. No momento, até então, eu vou com foco para ficar no abrigo mesmo, para cuidar das crianças. E esse abrigo pertence à igreja lá, é isso? Não, ela pertence à Jocum, né, vinculada com o governo, né? O governo manda as crianças para lá,
Mas como a Jocum ela é interdenominacional, então não tem nenhuma denominação específica que possa que é vinculada à Jocum. Algumas igrejas eles têm um vínculo muito grande, que é um auxílio muito grande. Aí sim, a gente tem um auxílio, aí a gente presta conta para a igreja. Mas todos os missionários que vão, né, prestam conta realmente para os seus devidos pastores. Então, desculpa. Eu, como vou, mesmo indo para Manaus, eu vou prestar conta ao meu pastor, que seria o pastor Alan, que está aqui nos Químicos. Alan, meu amigo. Isso. Bom, só para explicar um pouquinho o que a Poliana está falando, por exemplo, eu estive lá na Bolívia numa grande escola, pública inclusive, onde foi feita a convenção da Assembleia de Deus Boliviana. E essa escola, ela foi construída pelos suecos há muitos anos atrás. Uma estrutura, assim, magnífica. Eu fiquei admirado com a estrutura que eles construíram. E, evidentemente, foi feita por um trabalho missionário, mas ficou à disposição do governo boliviano. É uma das formas que os missionários conseguem, né, os trabalhos, as instituições missionárias conseguem fazer para poder adentrar a determinados países e terem acessos à população. Se não houver uma parceria entre a instituição religiosa com o governo, muitas vezes você não consegue uma abertura para, pelo menos, ter um espaço de pregação da palavra de Deus. Eu estive num orfanato grande lá em Cochabamba, muito grande mesmo, bem estruturado. Esse orfanato ele tem capacidade para mais de 100 crianças. Hoje ele estava com, acho que um pouco mais de 50 crianças e adolescentes. E esse orfanato ele é mantido por um casal de cubanos que moram nos Estados Unidos. E eu fiquei também admirado com a estrutura daquele orfanato. Dentro do orfanato tem uma casa pastoral, onde mora um casal formado por um pastor boliviano e uma missionária americana, que casaram-se, hoje têm 3 filhos e cuidam desse orfanato. Então, dentro do que você está falando, Poliana, eu acho que é mais ou menos nessa perspectiva, né? Então, o trabalho missionário, ele sai um pouco dessa realidade que nós temos aqui na igreja local e passa para uma realidade do local onde você está trabalhando. É bom que algumas pessoas saibam que alguns países proíbem, por exemplo, que você coloque a placa da igreja brasileira lá naquele país. Então, você não pode. Então, se a gente não compreender as realidades locais, fica difícil quem está aqui do Brasil entender as dificuldades que o missionário passa no outro país, né, ou na outra região. Poliana, o que mais você poderia nos passar como experiência que você teve nesse período sobre a missão? O que você guardou para você como experiência relevante para a nossa vida espiritual e para aqueles que desejam realmente trabalhar pela missão, seja no joelho, seja indo pessoalmente, ou seja na contribuição? Sim, né? Porque na Jocum a gente tem além do lema, né? Conhecer a Deus e ser conhecido. Nós primeiro conhecemos a Deus para que possamos fazer a Deus conhecido. Então, tanto na oração, você que quer ser um missionário e não sabe como, tem essa questão. Você pode orar por um missionário, você pode contribuir como missionário, ou você também pode ir como missionário. Então, você fazendo esses três objetivos, você é um missionário. Então, experiências assim que mais me marcaram assim foi nas coisas simples, né? Que muitas vezes a gente precisa. Eu tive uma experiência muito forte na Jocum quando eu trabalhei com crianças lá em Monte Verde, lá perto, do ladinho de Belo Horizonte. Umas crianças, a gente fez um projeto de realmente levar brinquedos, coisas, né, dentro de uma escola. E eu estava cuidando das crianças, né, até no pula-pula.
E eu pensei muito assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é missão, né? Isso aqui eu estou cuidando de crianças, eu cuido lá perto da minha casa, e isso não é missão. Eu, com a minha mente bem pequenininha ainda, eu comecei a pensar e orar a Deus realmente. Deus, não é missão. A missão é você ir para países e passar fome. E eu pensei assim, meu Deus. Quando eu parei de pensar nisso, chegou uma criança, uma adolescente, me perguntando sobre a questão da Jocumbo, o que a gente estava fazendo tudo aquilo. E aí eu comecei a conversar com aquela jovem. E eu aconselhei muito ela na questão de namorados, porque a cidade onde ela mora é muito pobre, né? Não tem asfalto ainda, escola só tem uma escola para a cidade inteira. Então, quando eu fui conversando com ela, Deus foi acalmando o meu coração. E Deus o Espírito Santo foi ministrando no meu coração que é realmente isso que é missões. É você não só falar, mas também fazer. Então, o fazer coisas simples como simplesmente doar um sabonete. Eu, graças a Deus, na minha TED, eu tive abundância, né? Mas realmente eu vi pessoas que precisavam de muita fé para continuar aquela trajetória. Porque eu fui com o meu garantido, mas tem gente que não, foi passando o tempo, foi vencendo a mensalidade e não tinha condições. E essa pessoa foi tendo fé e de repente aparecia assim, do nada, alguém falou, olha, eu soube que você está fazendo TED, que você está querendo missões, eu quero te abençoar com tal valor. E as pessoas, né, que estavam ao redor, não foram uma, realmente conseguiram efetuar o pagamento da ETED e ir para o prático, que o prático não é barato, que é para outros estados, né? Estados muitas vezes mais pobres, né? Com muitas necessidades que a gente é recebido por igrejas e as igrejas não têm condições de nos sustentar, né? Então, as experiências foram muito, assim, gratificantes, porque realmente o Senhor Deus se fez presente. E quando você está em missões, realmente você vive a Deus 24 horas. Você sente o Espírito Santo se movendo até no momento de pausa, assim. No momento que estava com você, a gente... Porque missionário também assiste filme. A gente está assistindo um filme e realmente Deus fala conosco, porque no nosso momento livre e realmente Deus tem um cuidado muito grande com nós, que ajudamos em missões. É um carinho muito especial que realmente a gente sente da parte de Deus em missões. Que bênção. Poliana, você estava contando aí, né, as necessidades para nós, brasileiros, a gente não tem ideia de quanto que o Brasil é abençoado. E, normalmente, tudo bem que existem também um trabalho missionário na Europa, nos Estados Unidos, Sim. porque existe uma decadência espiritual também nesses países. A Europa, que foi o berço do protestantismo, hoje passa por uma secularização muito forte e isso fez com que as igrejas tradicionais se esvaziassem. Então, há uma necessidade também que haja um reavivamento naquela região. E eu lembro que há um tempo atrás eu enviei uma quantia para Moçambique, para um pastor que eu conheci através das redes sociais. Eu já tenho uma amizade com ele desde 2018. E sempre que eu posso, estamos enviando alguma coisa. E ele recebeu aquela quantia, aquele valor, não era muita coisa. Eu tinha juntado eu e mais uns 3 irmãos, conseguimos enviar aquele valor. E ele mandou as fotos e um vídeo com as crianças, né, tudo sentadas ao chão, comendo ali aquele pratinho de comida. E ele orando por nós, orando pelo Brasil, agradecendo por aquela alimentação, que era uma alimentação muito simples. E ele, no depoimento dele, ele disse o seguinte para mim, depois pelo WhatsApp. Ele falou, olha,
pelo menos, eu sei que as crianças vão ter 3 refeições nas próximas 2 semanas, né? Ou seja, durante 15 dias, aquele valor que nós mandamos ia dar condições daquelas crianças terem 3 refeições. E eu pensei comigo, falei, meu Deus do céu, quantas refeições nós brasileiros fazemos por dia, né? Eu vejo aqui em casa, eu tenho 3 filhos, é uma bênção os adolescentes. É 24 horas, aquela geladeira abre e fecha. Eu já perdi as contas, né, de quantas refeições eles podem fazer por dia. Olha como é importante o trabalho missionário. E assim, a gente está conseguindo não só alimentar espiritualmente aquelas pessoas, mas também alimentar nas suas necessidades. Sim. Poliana, continuando aqui o nosso bate-papo, mas o nosso tema principal é a juventude missionária. Será que os nossos jovens estão preocupados com missões? Com a sua experiência, nesses cursos que você fez aí, eu vejo que você tem uma turma bem jovem aí do seu lado aí, né? Às vezes a gente está muito aqui focado no nosso mundinho, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente sai para o mundo lá fora, a gente vê que as coisas são muito mais amplas, muito maiores. Qual é a sua experiência sobre isso? Como jovem, Os jovens estão envolvidos com missões? Tem pessoas querendo fazer missões? Johnson, é incrível como os jovens estão realmente empenhados a fazer missões. Eu conheço, assim, muitos jovens bem mais novos do que eu, começando louco para fazer 18 anos logo, para fazer TED, para ir fazer missões. Eu conheci pessoas, praticamente crianças. Quando eu fiz uma TED com uma menina de 18 anos. E na época, ela tinha, né, um amor por missões muito grande. Ela já tinha preparado, né, feito alguns trabalhos na Jocum que nós temos com crianças e adolescentes. E ela não via a hora de fazer 18 anos logo para poder fazer a TED e seguir em missões. Então, sim, na Jocum temos quem construiu, né, teve a ideia da Jocum, e ele sempre falava sobre os sonhos de enviar jovens em missões como uma onda, né? Então, esse sonho dele está realmente sendo realizado, porque nós temos jovens na idade de solteiros ainda, empenhados com toda a força que eles têm de construir realmente escolas em países tanto da África, no continente da África, e tanto correr risco em países como na China, né? Na época que eu fiquei em Curitiba, teve alguns jovens que foram para a China para evangelizar, e na China não pode pregar o evangelho, né? Então, eles realmente correram esse risco por amor a Cristo, por amor à missão. Então, é impressionante, assim, sabe? Quando a gente está dentro do nosso templo, assim, a gente não vê quantos corações estão ardentes, jovens querendo fazer missões. Então, o jovem que quer fazer missão e quer ir por segurança, né, fazer a Jocum, fazer algum curso, não só a Jocum, mas tem outros também, né? Outras instituições no Brasil que pode fazer algum curso para se preparar para missões, porque você tendo o primeiro contato, que aí você sabe, isso é para mim, realmente aquilo que Deus quer para mim, eu fazer missões. Então, sim, tem muitos jovens mesmo, que amam missões, que abrem o coração por missões, que realmente morreriam por ser missionário. E assim, é incrível. Quando eu cheguei na Jocum, eu fiquei extasiada, porque realmente eles falavam, gente, meu sonho é morrer como mártir em algum país que não aceita o evangelho, mas que se meu sangue seja derramado em nome de Jesus Cristo, né? Então, que declaram isso fortemente, né? Então, foi uma surpresa e acendeu a minha fé de uma forma grandemente, assim. Legal, Poliana.
Você estava falando aí da Jocum, mas tem a IMAD, né, que pertence à SENAME, Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus do Brasil. Também tem as juntas de missões. Eu estive lá próximo ao departamento das juntas de missões, que é ligado, acho que à Igreja Presbiteriana. Tem outras instituições ligadas à Igreja Batista e as agências interdenominacionais. Boa parte das agências missionárias, elas são interdenominacionais. Por quê? Porque Deus escolhe aonde Ele quer. Né? Deus não escolhe a placa da igreja. Deus escolhe aqueles que têm o despertar no seu coração para fazer esse trabalho tão lindo que é pregar o evangelho a toda criatura. E só fazendo aqui um adendo, Poliane, nessa sexta-feira, olha, aqui é o livro da minha filha, da Camille Lins Stoffel, Gratidão. Ela que passou por uma grande prova no ano de 2017, e Deus operou milagre e maravilhas na vida da nossa família através da minha filha Camille. E ela escreveu o seu livro, né? O seu testemunho sobre como foi esse período que ela ultrapassou, a prova que ela passou com a doença, como ela conseguiu superar todos os problemas, os 118 dias de internação no hospital, os 80 dias de UTI, os 18 dias de coma, as 3 cirurgias, e hoje a minha filha está bem, graças a Deus. Está ótima, Amém. Coração funcionando, pulmão funcionando, está tudo ótimo. Na sexta-feira, nós estaremos lá no programa Manhã OBCP, que é da Igreja Brasil para Cristo. A partir das 10 horas da manhã, você entra no canal do YouTube Manhã OBCP, Manhã Mandaqui, está escrito lá, né? É da Igreja do Mandaqui, e eles estarão transmitindo esta entrevista. A minha filha estará participando dessa entrevista juntamente comigo para falar um pouco sobre esse testemunho maravilhoso. E este livro aqui, Gratidão, ele não foi escrito para nós vendermos, não. Ele foi escrito para que as pessoas sejam impactadas por esse testemunho. Por isso, nós não só vendemos o livro, mas eu estou agora direcionando 85% do valor da venda dos últimos livros que eu vendi para a obra missionária. E já fiz doações de, pelo menos aí, nas minhas contas, uns 50 livros. 10 deles já foram para Moçambique, porque lá eles falam a língua portuguesa, e eu estou com um projeto de fazer a tradução desse livro para o espanhol, para enviar aos países latinos aqui. No caso, nós temos mais conhecimento da Bolívia. Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, Poliane, qual a sua mensagem para a igreja brasileira? O que está faltando, né? Aonde nós estamos falhando? Será que temos muitos adolescentes e jovens? Porque quando eu fui jovem, ainda sou muito jovem ainda, né? Mas já fui mais jovem. Eu tinha aquele fervor missionário também, como você tinha. Olha, se naquela época eu tivesse talvez um pouquinho a mais de incentivo, eu teria ido para esse desafio. Não estou dizendo que se apagou a chama, não. É que Deus tem os seus planos. Eu estou trabalhando na obra do Senhor aqui no Brasil, né? Mas, como você disse, o jovem ele está disposto a enfrentar perigos, a enfrentar dificuldades, porque é jovem. Jovem, o próprio apóstolo João disse: jovens, sois fortes, né? Então, é natural de que o jovem tenha muito mais disponibilidade, muito mais disposição para enfrentar provas, lutas que nós, depois de uma determinada idade, a fazer, constituição de família, dificilmente a gente consegue fazer, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade. E aonde a igreja precisa realmente trabalhar? É só o culto de missões? O que mais precisamos fazer para não perdermos o chamado missionário do coração do jovem? Sobre essa questão da igreja, eu acho que nós, como eu já sou adulta, né? Primeiro, a gente precisa realmente ver a chama, se é realmente aquilo que o jovem quer, porque eu sempre tive envolvido nos departamentos, sempre amei trabalhar na igreja. Então, primeiramente, a gente tem que olhar se aquele jovem ele quer realmente trabalhar. E se aquele jovem quer trabalhar,
a gente invista nele, né? O que você quer? Você quer fazer missões? Se é realmente isso que você quer, faz o curso. Então, faz um curso, não precisa ser na Jocum. Tem outros cursos que realmente, outras instituições que realmente o senhor já falou. Então, para primeiramente saber se é realmente isso que ele quer. Se ele realmente isso que ele quer, ele vai aprender outras coisas nesse curso. Não só como ser um missionário, mas também como ser um servo de Deus. Porque nós, hoje em dia, estamos deixando realmente de desejar a palavra de Deus na meditação, na oração. Quando eu fui para a missão, a primeira coisa que a gente aprende é meditar. E eu sei que tem muitos jovens, é claro que não são todos, que não meditam na palavra de Deus, realmente não tem o seu coração sondado, né, pelo Espírito. Às vezes a gente fica dentro de uma caixinha, né, que é só o batismo com o Espírito Santo, que é só o batismo nas águas, e vai muito além disso, né? A gente tem que ir pregar o evangelho. Então, não é só falar. Eu sempre falava que eu quero pregar para os mendigos e pelas prostitutas, eu sempre realmente pregava falava sobre isso que eu queria fazer, mas nunca fazia. Então, quando eu encontrava alguém que realmente precisava, eu não tinha essa palavra. Mas eu tive, no curso, eu tive a estrutura para chegar. Então, nós temos o trabalho, com moradores de rua, né? Até com os deficientes surdos, né? Então, eles te dão ferramenta realmente para você trabalhar, não só no campo missionário, mas dentro da sua própria igreja também. Então, realmente o pastor vê se é realmente aquilo que o jovem quer, né? E não, se o jovem quiser só bagunça, alguma coisa assim, realmente cortar, né? Porque tem que ter um amor por missões, um amor pelo próximo, para poder seguir missões. Se a pessoa não tem o amor, não vai adiantar, porque a gente vai se deparar com situações terríveis em missões. E a gente tem que ter o coração aberto, o coração por amor, porque, gente, no Brasil temos uma deficiência muito grande, porque a gente fala muito sobre essa questão de ir para fora de países. Também é o meu sonho, né? De ir para países que realmente precisam da palavra de Deus. Mas no Brasil, né, nós temos uma deficiência muito grande na questão na Caatinga, nas tribos indígenas, não só na Amazônia, mas também próximo de Curitiba, do Paraná, do Rio Grande do Sul, que tem algumas tribos que têm muita deficiência da palavra de Deus no Brasil. Então, se você acha que o seu jovem é muito novo para ir para países, manda ele para algum lugar do Brasil que possa realmente ele ter o contato com missões. Porque tem lugares no Brasil que a deficiência, tanto alimentícia, tanto física, tanto espiritualmente, é tanto quanto a África. Então, referente ao sertão, eu tive experiência de conversar com missionários que trabalharam no sertão e também foram para a África. E realmente eles falaram que para você treinar para ir para a África, você pode ir para o sertão, porque no sertão a aproximação é muito grande com a cultura que eles têm, e com a deficiência de ser cristão, que a idolatria é muito grande, entende? Então, o investimento, se você acha que é muito caro ir para outro país, manda ele para o Brasil mesmo, porque o Brasil realmente precisa muito, muito mesmo. Eu acho que é isso. Lembrando que o Brasil é um continente, né? O Brasil é um continente. Atravessar o Brasil é praticamente andar num continente. Sim. E eu sou lagoano,
conheço um pouco do sertão ali eu conheço a região do Agreste, da divisa do Pernambuco com o estado de Alagoas. E é bem isso que você está falando, né? Você tem uma situação de miséria, de falta de recursos, uma cultura que é muito enraizada ainda com o catolicismo, você ainda tem bastante idolatria, existe uma perseguição, sim, para o cristão que, de repente, vai pregar o evangelho em alguns locais. Então, são grandes desafios que pode ajudar ao missionário jovem, né, aquele que tem esse desejo, já começar aqui pelo Brasil mesmo. Poliana, foi muito bom conversar com você. Eu gostaria de indicar para aqueles que gostam do assunto missões, o livro Heróis da Fé, do missionário Orlando Boyer. Né? O missionário Orlando Boyer, que já escreveu, se me falha a memória, 16 livros. Este livro aqui ele vai te dar um panorama interessante sobre o trabalho da igreja nos primórdios e também do período da Reforma Protestante, né? Como foi essa alavancada através das missões. E eu gostaria de encerrar esta palestra, esse bate-papo aqui com a Poliana, jovem, 27 anos, já está engajada há algum tempo nesse trabalho. Ela começou logo cedo a se preparar, oração, leitura da palavra, orando por missões, né? Buscando entender como se preparar, fez um curso, passou por uma seleção e aos poucos ela está caminhando no sentido do seu objetivo. É assim que funciona. Ninguém pode subir uma escada pulando 3 degraus. Tem que subir degrau por degrau para não se desequilibrar. Poliana, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Fico muito feliz de saber que você está indo ali para a região de Manaus. Quando você voltar, nós faremos uma outra live, né, para que você fale um pouco da sua experiência em Manaus. E não se esqueça de nos mandar os vídeos e as fotos da sua experiência. Conte os seus testemunhos. A gente vai publicando aqui na nossa página Missões Transculturais e Nacionais. Amém. Deus abençoe. Deixa a sua palavra final aqui para os nossos ouvintes. A minha palavra final seria que você que é missionário, você que tem missões no coração, vai, orem a Deus, se é realmente isso que Deus quer para a sua vida, porque realmente não é fácil. A gente paga preço antes, a gente paga preço durante e a gente paga preço depois. Então, orem realmente a Deus. E eu quero realmente agradecer, porque tem muitos irmãos. Eu queria deixar aqui, falar realmente, porque tem irmãos que me conheceram quando criança, hoje estão investindo no meu ministério. Eu quero agradecer o pessoal lá de Birité, porque Johnson, a gente tem que agradecer, porque quando a gente encontra pessoas que realmente confiam no nosso trabalho, que a gente quer realmente falar do amor de Deus e não passar por perna em ninguém, né? Porque é muito difícil hoje em dia a gente confiar nas pessoas. Eu entendo isso. E eu queria realmente agradecer os irmãos aqui dos Químicos, que são a minha família mesmo, ao pastor Johnson, que deu essa oportunidade para nós falarmos um pouco do nosso trabalho, da nossa caminhada, e a minha família, né, que vem orando, né, e orando para mim não voar muito, muito longe, mas eu quero realmente agradecer a todos e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Poliana, se alguém quiser te ajudar com alguma contribuição, como é que ele deve fazer? Então, se alguém quiser fazer contribuição, posso mandar o número da conta ou o Pix pelo Facebook mesmo, ou mesmo me chama no WhatsApp, eu posso deixar o WhatsApp sem problema nenhum. Tem um WhatsApp específico para isso. Quiser, só me chamar no Facebook, ou também, se alguém quiser do seu lado aí, quiser o meu número, pode passar, não tem problema. E não contribuição, tanto em oração, tanto financeira.
Tá certo. Bom, gente, nós vamos encerrar a nossa live de hoje. Esse programa que foi muito bom, muito interessante. E aqueles que quiserem ajudar a Poliana, é importante contribuir, porque a contribuição vai ajudar a Poliana na sua manutenção, ou seja, no seu trabalho lá em Manaus. Ela vai precisar de alimentação, ela vai precisar de vestimento, ela vai precisar de um local para se hospedar. E às vezes, lá no campo missionário, porque eu presenciei isso, você precisa ajudar as pessoas. Sim, Quem está recebendo missionário, ele recebe com aquela ansiedade e talvez o missionário esteja trazendo também alguma ajuda para a sua localidade, o seu povo, que às vezes é muito carente. Então, quem quiser também mandar para mim algum valor, pode entrar em contato comigo que eu envio para a Poliana. Eu já tenho enviado para alguns missionários, para alguns países, que as pessoas sempre entram em contato comigo. Graças a Deus eu tenho essa confiança, sempre demonstro através dos comprovantes de depósito. Então você entra em contato comigo através do meu telefone, pelo WhatsApp, 11 94646 1666, e assim eu estarei encaminhando esses valores para a Poliana, ajudando ela nesse trabalho missionário. Poliana, que Deus abençoe. Deus abençoe a cada um dos ouvintes, daqueles que estão nos assistindo. Compartilhe esta live, né, o máximo que você puder nas suas redes sociais. E se quiser mais informações sobre a Poliana, entre na rede social, procura lá Poliana Samela, Poliane Samela, né? isso. No Facebook, no Instagram também. Nós também temos uma página no Instagram, o Dedim, e também a minha página, Johnson Lins Barbosa. E também nós temos um canal no YouTube, Cristianismo e Atualidades, e um site também chamado Cristianismo e Atualidades, onde mantemos informado tudo sobre o trabalho de missões e outros temas semelhantes. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, Poliana. Pai, Senhor.